Exercício de número 6. A escola Aprender faz o pagamento de seus professores por hora-aula. Cria um software que calcula e exibe o salário de um professor. Sabe-se que o valor da hora-aula é conforme a tabela abaixo. Professor nível 1, R$12 por hora. Professor nível 2, R$17 por hora. Professor nível 3, R$25 por hora. Os dados de entrada são as horas trabalhadas pelo professor e seu nível. Apresente o valor pago na tela do console. Tá? Então, o que eu preciso? Saber quantas horas que esse professor trabalhou, qual é o nível dele. Então, quais são as variáveis que eu tenho que criar, gente? Vou criar aqui duas variáveis. Primeiro, quantidade de horas trabalhadas. E qual é o nível do professor? O que mais que eu preciso? Preciso criar uma variável para fazer o cálculo do pagamento dele. Beleza? Também vai ser uma variável tipo real, né? Ou melhor dizendo, pagamento. Bom, primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Quantas horas trabalhadas? Certo? Vou ler a informação e armazenar na variável quantidade de horas trabalhadas. Em seguida, eu vou perguntar qual é o nível dele. Vou armazenar essa informação na variável nível. Pronto, acabei de fazer as duas coletas. Quantas horas que esse professor trabalhou? Vou perguntar para ele. E qual é o nível dele? Agora eu preciso calcular o pagamento. Se o professor for nível 1 é um valor, se for nível 2 é outro valor, se for nível 3 é outro valor. Então agora simplesmente eu venho e coloco os Cs. Se o nível for 1, ele vai fazer um cálculo. Se o nível for 2, ele vai fazer outro cálculo. Bem simples. E se o nível for 3, ele vai fazer outro cálculo. Se o nível for 1, o que ele vai fazer? O nível 1 ganha R$12 por hora. Então, simplesmente eu venho aqui, faço assim. O pagamento dele é a quantidade de horas trabalhadas multiplicado pelo valor da hora, que é R$12. Se o nível dele for o 2, desse professor, ele vai ganhar R$17 por hora-aula. Então, aqui é multiplicado por 17. Simples assim. E se o nível desse professor for 3, é R$25 a hora-aula. E, por fim, qual vai ser o pagamento dele? O pagamento dele vai ser o que for calculado aqui. De forma bem simples. Coleto
quantas horas esse professor trabalhou, coleto qual é o nível dele, e eu verifico, é nível 1, nível 2 ou nível 3. Se for nível 1, eu vejo, multiplico a quantidade de horas que esse professor trabalhou por R$12. Se for nível 2, eu multiplico a quantidade de horas que esse professor trabalhou por R$17. Se for nível 3, eu multiplico a quantidade de horas trabalhadas por esse professor por R$25. E o resultado eu armazeno na minha variável pagamento. E aqui no final, eu simplesmente mostro que o pagamento dele vai ser X. Por exemplo, esse professor trabalhou 20 horas e ele é nível 2. Então, ele vai ter um pagamento de R$340. Certo?